Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui nesse 2 de maio de 2020, com essa nova configuração, mas achamos um jeito de nos reunirmos novamente. Acredito que todos estão com saudade, da gente se reencontrar e vamos tentar matar essa saudade com essa estratégia tecnológica aí disponível para a gente se reaproximar agora. E assim como a gente fazia, de hábito lá na nossa casa, a gente vai começar esse nosso estudo de hoje com a nossa leitura, com a nossa prece, para iniciarmos o nosso trabalho. E, como de sempre, nada é ao acaso, eu fui buscar uma página edificante do livro Fonte Viva e a psicografia de Chico Xavier trouxe a mensagem de Emmanuel, Estais doente, que diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Estais doente? Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acrabunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conservação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores? Que procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei de uso. E lembra-te
de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. E é com esse desejo que convido a todos que nos unamos em pensamento nesse momento, trazendo à mente a imagem do nosso Mestre, Jesus Cristo, a quem aprendemos a respeitar e amar. Abençoai, Senhor Jesus, esse nosso encontro de hoje, elevando a nossa mente para o entendimento justo e correto. Abençoai nossas iniciativas positivas e ajudai-nos a corrigir aquelas que ainda tomamos de forma incorreta. Abençoai as nossas lutas, as nossas disposições ao bem. Ajudai-nos a passar por essas dificuldades momentâneas, saindo delas de forma melhor e mais dignas. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ao nosso estudo. Bom, para iniciarmos essa conversa, eu acho que é inevitável que a gente trate do motivo pelo qual a gente está nesse formato agora, né? O que há de novo nas nossas vidas, que é essa pandemia da Covid-19, que é algo novo para nós agora, que nos forçou a estar nessa condição de confinamento e que é curioso porque deixou claro para a gente que os motivos que levaram a essa condição, que é o resultado de tudo que nós conquistamos até hoje, né? A nossa habilidade em explorar o planeta, em nos deslocarmos de um lugar para o outro, essa nossa grande força é também a nossa grande fraqueza atualmente, porque nenhuma outra patogenia conseguiu alcançar de forma tão rápida o planeta inteiro como esse novo coronavírus. O mundo todo está muito assustado, né? E não é para menos. O número de mortes tem crescido a cada dia e as consequências econômicas disso têm um precedente que nunca houve. Está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer depois que toda essa onda passar. Algumas responsabilidades são maiores do que outras, né? Alguns têm compromissos maiores, mas essa é uma necessidade de todos nós, como espécie, habitantes desse planeta, a forma como construímos o nosso modo de vida, se reflete agora com esse problema a ser consertado, né, digamos assim. E aí eu queria compartilhar com vocês um pequeno vídeo feito por Antônio Guterres,
que é o secretário-geral da ONU, falando a respeito das preocupações desse tema em especial. Estamos face a uma crise mundial de saúde sem precedentes nos 75 anos da história das Nações Unidas. As pessoas sofrem, estão doentes e assustadas. Uma recessão mundial, que pode vir a ter uma dimensão nunca vista, é cada vez mais uma certeza. Este é um momento que exige políticas coordenadas, decisivas e inovadoras por parte das economias mais desenvolvidas. Devemos enfatizar que os países mais pobres e as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres, serão os mais afetados. Esta é, acima de tudo, uma crise humana que exige solidariedade. A gestão desta crise pode também ser uma oportunidade única. Feita corretamente, poderemos apostar numa recuperação que trilhe um caminho mais sustentável e inclusivo. Apelo a todos os líderes mundiais que se unam e disponibilizem uma resposta urgente e coordenada. As Nações Unidas irão apoiar todos os governos para assegurar que a economia mundial e as pessoas que servimos saiam mais fortes desta crise. Mais do que nunca necessitamos solidariedade, esperança e vontade política para juntos superarmos esta crise. Está provado que o vírus pode ser contido. Tem de ser contido. Se permitirmos que se propague como uma praga, sobretudo nas regiões mais vulneráveis do mundo, o vírus matará milhões de pessoas. É necessário alterar a situação atual, em que cada país tem a sua própria estratégia de saúde, para que, com total transparência, se adopte uma resposta global coordenada que ajude os países menos preparados também a lidar com esta crise. Os governos têm de prestar o seu maior apoio ao esforço multilateral no combate ao vírus, liderado pela Organização Mundial de Saúde, cujos apelos têm de ser positivamente considerados. Esta catástrofe sanitária deixa claro que somos apenas tão fortes quanto o sistema de saúde mais fraco. A solidariedade mundial não é só um imperativo moral, é um interesse de todos. Ao contrário do que aconteceu na crise financeira de 2008, injetar capital no setor financeiro por si só não resolverá a crise. Não estamos perante uma crise da banca. Na verdade, os bancos devem fazer parte da solução. Não nos podemos esquecer que esta é essencialmente uma crise humana. Fundamentalmente, as pessoas devem ser a nossa prioridade. Os mais vulneráveis, os trabalhadores com salários baixos, as pequenas e médias empresas. Isto significa apoio a salários, garantias bancárias, proteção social, prevenção de falências e da perda de postos de trabalho. Também significa desenhar respostas orçamentais e monetárias para garantir que o fardo não caia sobre aqueles que menos o podem suportar. A retoma não pode ser feita à custa dos mais pobres e não podemos criar uma legião de novos pobres. A crise financeira de 2008 demonstrou claramente que os países com sistemas de proteção social robustos sofreram menos e recuperaram mais rapidamente. Temos de aprender a lição e garantir que esta crise representa também uma oportunidade única para reforçar a resposta às emergências de saúde e o investimento crucial nos serviços públicos do século XXI. Temos um quadro de ação, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Temos de cumprir as promessas feitas às pessoas e ao planeta. Então, o Guterres comenta dessa necessidade de cuidarmos uns dos outros. Ele se refere principalmente à responsabilidade das nações mais ricas, dos governantes das nações mais ricas, em ter uma atenção maior aos países mais pobres, às populações mais vulneráveis. Mas, se trouxermos isso para a nossa realidade, numa escala menor, essa mudança acabou acontecendo sem que a gente esperasse no nosso cotidiano. Estamos afastados uns dos outros, cheios de saudade. Acho que nunca sentimos tanta falta de um abraço. Estamos carentes de contato físico, sobretudo nós, que somos latinos, que precisamos tocar nos outros, temos a necessidade de estarmos próximos, fazemos amizade com muita facilidade. Então,
quando nos vemos afastados, obrigados a estar afastados uns dos outros, isso é muito sofrido. Mas, por outro lado, estamos mais próximos daqueles que são o nosso núcleo familiar mais íntimo. Então, talvez nunca estivemos tão próximos, né? Ou obrigados a estar tão próximos. Ao mesmo tempo em que somos retidos em casa, afastados das nossas atividades rotineiras, do trabalho, do estudo, das ruas, estamos mais tempo dentro de casa e mais tempo com aqueles que amamos, né? E temos mais tempo para ouvir uns aos outros, para tentar compreender a dinâmica individual de cada um, que o corre-corre do dia a dia nem sempre permite. É claro, os conflitos aparecem, estamos muito tempo juntos, né? E aí nos força a tentar conviver melhor com essas nossas diferenças. E também sobrou mais tempo para que a gente começasse, até porque a força da mídia, né, da imprensa, trazendo as novidades a todo tempo, nos fez estar de olho no mundo, nos colocarmos como cidadãos planetários, como nunca fomos, né? O problema do outro passou a ser um problema nosso. Afinal, o vírus que se manifestou na China, do outro lado do mundo para nós, hoje se espalha pelo planeta inteiro. Então começamos a perceber, além do nosso núcleo familiar, que o problema do planeta também é um problema nosso. Então, aquilo que acontece nos outros lugares, agora percebemos que também tem influência nas nossas vidas. E isso em várias escalas, né? Seja no nível econômico, político, ambiental, todos temos as mesmas responsabilidades. Não podemos mais dizer que um problema dos refugiados, por exemplo, não nos atinge, não faz diferença para nós. É curioso que essa pandemia, no primeiro momento, ela se disseminou a partir de uma classe social mais abastada, porque quem levava e trazia o vírus eram aqueles que poderiam se deslocar em viagens que não são baratas, né? Viagens de avião de um continente para o outro, e isso fez com que a doença se espalhasse. Agora, nesse novo momento, os mais atingidos são os mais pobres. São aqueles que estão nas periferias das cidades, nos ambientes mais humildes, menos favorecidos, onde o acúmulo de pessoas é maior. Então, o problema do outro passou a ser um problema nosso também, né? E aí a gente começou a ter mais sensibilidade com essas questões. E tem sido muito bonito ver a manifestação tanto individual quanto de empresas, instituições grandes e até de megacorporações em tomar ações para minimizar os efeitos danosos dessa pandemia. Mostra que algo está acontecendo, nós estamos mudando, né? A cada vez que aparece um problema de grande escala, como esse que nós estamos vivendo, aparece para nós também a lembrança daquilo que é muito comentado no meio espírita sobre
a transição planetária, né? Será que já são chegados os tempos? A mudança vai acontecer agora? Será que o mundo de regeneração chegou e que ao final dessa pandemia o mundo será diferente? Tudo vai se modificar? A gente está sempre esperando uma data limite, um acontecimento terrível que vai fazer essa grande separação. E na verdade não é bem assim, né? Divaldo, por diversas vezes, pela sua mediunidade, já trouxe a informação de que o processo de regeneração já tem acontecido há algum tempo. Não é numa data específica que isso vai se dar. A Marli, de uma forma muito correta, na semana passada, foi muito feliz em tratar da lei de destruição, que está no Livro dos Espíritos, aonde ela toca exatamente nesse ponto, que a reforma é necessária e a destruição acontece para que haja uma reconstrução. Nós somos mexidos, tirados da nossa zona de conforto para nos reformar, para criarmos aquilo que podemos fazer melhor, né? E que muitas das vezes nos acomodamos e a evolução ela se dá de uma forma muito lenta. Então, muitas das vezes, o Criador nos chacoalha com algumas situações mais difíceis para nos fazer evoluir até de forma mais rápida. E aí, seguindo esse raciocínio que a Marli começou na semana passada, eu queria trazer para essa nossa conversa o ponto seguinte do Livro dos Espíritos, que trata da lei do progresso. Então, entre as questões que está lá no livro 3, no capítulo 8, que trata da lei do progresso, a questão 783 diz assim: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Foi a pergunta feita por Kardec. E a resposta dos espíritos é essa: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não alcança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E lá no livro segue o raciocínio de Kardec a partir da resposta dos espíritos. O homem não percebe frequentemente, nessas condições, senão a desordem e a confusão momentânea que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, talvez a gente tenha olhado só para a questão nociva desse mal que a gente está atravessando. As mortes, o caos na saúde, o caos no sistema de saneamento, as filas de corpos nos necrotérios e nos cemitérios, os sepultamentos comuns e isolados, sem a presença da família. Tudo isso é muito trágico, tudo isso é muito sofrido. Mas são momentos, são passagens, né? E como lembra Kardec, nessa passagem do Livro dos Espíritos, nós nos atemos muito a essas passagens e não vislumbramos o todo, não conseguimos nos ver como seres imortais que passaremos
por essas tormentas e sobreviveremos. Então, não sabemos, né, do que trouxemos como planejamento para as nossas existências. Não temos claro quem de nós vai sofrer mais ou partir agora com essa situação tão triste dessa doença que tomou uma proporção planetária. Mas, como espíritas, nos cabe ter a esperança e a confiança, sobretudo, de que não estamos sozinhos, de que existe forças soberanas, justas e boas, que controlam toda essa situação de reforma, de reconstrução. E aí fica a lembrança, e para aqueles que ainda não fizeram a leitura, da obra de Divaldo Pereira Franco, na verdade, de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, o livro Transição Planetária. Mas o livro também trata daquela tragédia imensa, lá de 2004, que foi aquela tsunami no Oceano Índico, que ceifou a vida de mais de 200 mil pessoas. Um único fenômeno natural levou, de uma só vez, 200 mil pessoas. E o que é mais interessante é que o livro traz a informação de que na espiritualidade esse efeito da causa natural, esse processo tectônico já estava previsto e a espiritualidade operosa já estava se preparando para atender aqueles que desencarnariam naquele fenômeno. E isso prova que não estamos sozinhos. A espiritualidade está atenta, prevendo os fatos e atendendo aqueles que necessitam desse auxílio. A lei de progresso, ela é natural, tem suas consequências, mas não existem vítimas inocentes. Todos nós estamos aqui para aprender nesse processo evolutivo. Assumimos agora, com essa situação, uma responsabilidade a mais, pois nos vemos agora como cidadãos planetários e que temos que nos preocupar uns com os outros, com o ambiente do qual vivemos, né? Quantos relatos mostrando que nesse curto espaço de tempo em que nós estamos trancados em casa, a natureza se regenerou em diversos locais. Isso não vai ficar esquecido, com certeza. Os ambientalistas, os cientistas vão cobrar daqueles que têm a responsabilidade da governança e da sociedade como um todo, a responsabilidade em relação ao meio ambiente, à preservação, à conservação da natureza, de um modo novo de fazer. Aliás, talvez a expressão mais correta que vai ficar depois de tudo isso, e isso vai passar com certeza, que tem sido repetido com muita frequência, é o novo normal. O novo normal não é mais aquele que nós tínhamos. Os nossos hábitos, as nossas individualidades, a nossa irresponsabilidade. O novo normal trata do coletivo, trata de sermos irmãos, habitantes do mesmo mundo e responsáveis uns pelos outros. Em níveis de evolução diferentes, com certeza, mas que temos o compromisso de coabitar o mesmo mundo e de compartilhar aquilo que sabemos,
as nossas forças, auxiliando aqueles que são mais fracos, cuidando de nós mesmos para que sejamos merecedores desse mundo novo que se configura e que Jesus está no controle sempre, né? Então, espíritas responsáveis, temos agora a oportunidade de confirmar a nossa fé. Mais do que palavras, coração, para que a gente tenha forças para passar por essas dificuldades. E a lembrança de orarmos, né? Talvez nunca tenha sido tão presente a necessidade da oração, tantos grupos reunindo-se para orar, tentando estar próximos uns dos outros e juntos fazermos essa conexão mais forte com a espiritualidade superior. Então, recordando da mensagem inicial, que foi escolhida ao acaso, mas com muito propósito, a cura, a esperança da renovação, do bem-estar, está em nós mesmos. A nossa sintonia, a nossa vibração com o bem nos faz bem e faz bem ao outro também. E rogamos a Jesus que nos ampare nesse bom combate diário, nessa luta conosco mesmo, em atravessar essa pandemia com a serenidade necessária, vibrando na luz, na cura e não na doença, sendo solidário, mesmo que distante, com o problema alheio do nosso semelhante. E, sobretudo, e não por acaso, estamos juntos em família, com esses que Deus nos colocou como sendo os nossos amores. Esses com quem convivemos dia a dia e que nesse momento estamos aí mais próximos. Abençoai os nossos lares, Senhor Jesus, nossas famílias, as famílias de todos. Ajudai aqueles que passam pelos momentos mais difíceis dessa transição, lhes dando a força, a paciência, a esperança de dias melhores. Auxiliai os nossos governantes, aqueles que têm o compromisso de tomar as decisões, que o façam da melhor forma possível em favor do bem comum. Abençoai o nosso país, esse coração do Evangelho, mas o nosso planeta como um todo, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E então encerramos, meus amigos, esse nosso encontro virtual, né, que continua agora lá no nosso grupo de discussão, onde vamos estar abertos para trocar ideias, dúvidas, compartilhar pensamentos. Desculpa. Compartilhar os nossos pensamentos e impressões. Tá? Obrigado pela paciência de todos. Fiquem com Deus. Cuidem-se. E até breve. Um forte abraço.